presidente da Coreia do Norte, presidente Obama. É muito fácil acessar o Facebook desses presidentes. E nós colocamos ali o vídeo de pregação. Bom, se é que nós sabemos, quem sabe, não é? E esses vídeos são ali postados, e esses presidentes que estão ouvindo a pregação, pode até tocar Deus nos seus corações, pode tocar nos seus corações, ele ali, quem sabe, deixa andar agora, né, observando o Evangelho, a Bíblia Sagrada, se é que os costumes deles são diferentes dos nossos. Tem as suas religiões, tem o islamismo, tem outras religiões, mas quem sabe, não é? Deus pode fazer um milagre. Esses presidentes desses países podem, ao ver a pregação, apesar deles não entenderem a nossa linguagem, mas é interessante, porque quando eles verem as pregações, Deus pode fazer um milagre nas suas vidas. Alguma coisa está acontecendo, diga a vocês, alguma coisa está acontecendo nesses países. Porque quando esse Evangelho chega nesses lugares, Deus começa ali a transformar. Não me pergunte como é que Deus faz esse milagre em nossas vidas, mas Ele faz. Ele tem o poder para fazer um milagre através de nós ouvirmos a pregação do Evangelho. Eu me lembro uma vez que pregava o Evangelho ali em Nova Morada. Tinha uma irmã, uma senhora, que estava dentro da sua casa ouvindo esse som, através de uma bicicleta que eu andava ali, transitava ali pelas ruas ali de Nova Morada, mas tinha uma senhora que estava ouvindo a pregação. E por incrível que pareça, ela aceitou aquele convite que nós fizemos. Vá à igreja, temos uma igreja aqui nessa localidade, vá lá visitar. E ela aceitou, queridos, ela aceitou aquele convite. E ao aceitar o convite, aquela senhora, ela aceitou Cristo como o Salvador de sua vida, e mais na frente ela foi batizada com o Espírito Santo de Deus. Veja como é importante nós pegarmos o Evangelho assim, publicamente, porque tem pessoas que ao ouvir a pregação do Evangelho, Deus pode fazer um milagre. Porque a fé, como diz a palavra de Deus, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Como alguém vai crer se não tem quem pregue? É assim que a palavra de Deus diz. Como alguém vai crer se não tem quem pregue? E aquela senhora, ao ouvir o Evangelho nas ruas ali de Nova Morada, ela aceitou. E foi à igreja, foi batizada com dons espirituais de profecia. Profetizou para o seu esposo, que estava ali no leito ali de hospital, e ele também se converteu ao Evangelho. Veja como é importante se pegar o Evangelho e as pessoas ouvirem falar de Jesus Cristo através de um trabalho assim público. E Deus pode fazer um milagre nas nossas vidas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas tem a palavra de Deus. E nós vamos assim meditar na palavra do Senhor, no livro ali do Antigo Testamento, que fala de um acontecimento ali sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, onde Ló estava ali naquela cidade, tinha a sua habitação, a sua casa, a sua morada, mas ele estava naquela cidade, enquanto Abraão estava em outra localidade, separado daquela cidade, porque foi a escolha de Ló. Preferiu morar nas campinas do Jordão, nas campinas da cidade de Sodoma e Gomorra. E ali depois ele foi habitar na cidade de Sodoma e Gomorra. E ali Abraão estava intercedendo a Deus para que Deus poupasse a família de Ló. E vamos ver esse trecho na palavra de Deus para a nossa meditação espiritual. O mais importante é a salvação, porque ali existia a sodomia, existiam sodomitas, eram homens que se deitavam com homens, existia a sodomia, eram chamados sodomitas, por isso que a cidade era chamada Sodoma e Gomorra. Aquela cidade foi destruída. Na realidade, no fim, aquela cidade foi destruída por causa do pecado.
chegou às narinas de Deus, né? Aquele pecado estava já com mau cheiro, já era insuportável. Deus não suportava mais, teve que enviar os anjos ali para destruir aquela cidade, e assim eles o fizeram. Convidaram Ló, a sua família, para sair daquela cidade. Houve até uma certa demora. Nós vamos ler esse trecho da palavra de Deus, que assim está registrado. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 18, e diz assim: disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde os caminhos do Senhor, para agirem com justiça. Veja o que é que Deus fala ali. A Abraão, queridos, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: ocultarei o Abraão que eu faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça. Veja a atitude de Abraão. Eu sabia que Abraão agiria assim, para que os seus filhos guardassem os caminhos do Senhor, guardassem os caminhos do Senhor e agissem com justiça. Era esse o pensamento de Deus, desde o princípio, queridos, que nós andássemos no seu caminho e nós agíssemos com justiça. E justiça significa andarmos na presença e na dignidade de homem de Deus aqui na terra, sermos dignos moralmente aqui na terra, a dignidade, a justiça que o Senhor falava aqui a Abraão. E os seus filhos assim seriam ensinados assim, dessa maneira. Veja como é que Deus fala a Abraão. A sua família seria abençoada aqui na terra se agisse assim, se fossem dignos, né, moralmente aqui na terra, e agisse com dignidade as atitudes na sua vida e agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Veja que aquela cidade era chamada Sodoma e Gomorra. O seu pecado tem se agravado muito. O seu pecado tem se agravado muito. Era muito séria a situação daquela cidade de pecado, de desobediência a Deus, varão com varão, homem com homem, queridos, praticando sexo. Era chamada cidade dos sodomitas no passado, e Deus estava ali alertando o povo de Deus. Por causa desse pecado, aquela cidade seria destruída. E não brinque não, que aquela cidade estava contaminada de pecado, mais pecado, e estava ali agravado, se agravou muito o estado daquela cidade. Foi assim que o Senhor falou. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, e descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até a mim, e se não sabê-lo-ei. Ele disse: descerei.
Descerei, ele disse, descerei. Agora verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até a mim. Veja que tinha 3 anjos. Quando Abraão recebeu 3 anjos. E naquela cidade de Sodoma e Gomorra só tinha 2. Só tinha 2. É certo que o anjo que apareceu, o terceiro que apareceu, Abraão, nós podemos afirmar ser o anjo do Senhor, que prefigurava já Jesus Cristo. Prefigurava Jesus Cristo, que na presença de Jesus Cristo. Então prefigurava, mas ali na cidade de Sodoma e Gomorra existia ali 2 anjos. 2 anjos que foi enviado com essa missão àquela cidade, de destruir aquela cidade, porque o clamor daquela cidade já tinha subido a Deus. O pecado já tinha se agravado. O pecado daquela cidade, os sodomitas, já tinha se agravado. Era homem com homem, praticava imoralidade. Meu Deus, sexo, homem com homem. Disse, mas o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, e descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até a mim, se não sabê-lo-ei. Então vieram aqueles varões, o rosto dali. Então viraram aqueles varões o rosto ali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão ainda ficou diante da face do Senhor. Quantos anjos foram à cidade? Foram à cidade, queridos, para resolver aquela situação de pecado, de clamor, porque o pecado já tinha se agravado. A coisa era muito séria na cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Veja a posição de homem de Deus. Apesar daquela situação que aquela cidade se encontrava, Abraão foi ali interceder pelos homens. Veja como é o homem de Deus, apesar da situação de pecado, da gravidade do mal daquela cidade, homem com homem se deitando. Mas Abraão intercede a Deus pelos homens. Ele intercede. Veja o amor de Deus ali. Veja o amor de Deus na vida de Abraão, queridos. O mesmo amor, queridos, que nós temos recebido de Jesus Cristo, para amarmos o semelhante e dizemos que tem uma esperança. Você foi criado segundo o padrão de Deus, segundo o ensinamento bíblico ali, desde a criação do homem ali no jardim do Éden. Houve sim a depravação na humanidade com o passar do tempo, mas ainda há uma esperança em nossas vidas. Existe o caminho do conserto aqui na terra. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio para consertar o que estava errado aqui na terra. Ele veio para dar jeito no que não tem jeito. Jesus Cristo veio para dar solução às nossas vidas. Se nós temos aqui um comportamento, meu Deus, um comportamento desequilibrado, um comportamento desviado do padrão de Deus, Deus veio para consertar-nos e nos colocarmos num padrão de Deus aqui na terra, com dignidade, com moral, com justiça e com amor de Deus em nossas vidas. Tudo isso Deus fez ali com amor, queridos. E Abraão estava ali nessa posição, transmitindo também todo o amor que ele tinha recebido de Deus ali. Ele foi interceder pelos homens daquela cidade, foi interceder, meu Deus. Veja como era a posição de Abraão, homem de Deus. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Destruirás o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Veja como Abraão começa ali a conversar com Deus. 50 destruirias aquela cidade por causa... Se houver 50 justos naquela cidade, tu destruirias também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estás dentro dela. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti
seja, não faria justiça ao juiz de toda a terra? Então respondeu o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, preparei todo o lugar por amor deles. Se ele achar 50 justos, ele prepararia todo lugar por amor deles. Veja como era a resposta aqui do Senhor. Mas será que ele achou 50 justos, queridos? Ele não achou 50 justos, não, queridos. Ali só tinha Ló, as suas 2 filhas e a sua esposa. Mas não tinha 50 justos, não. E Ló ainda foi convidar os seus genros: venha, meu filho, venha para cá, porque a cidade vai ser destruída. E os genros aceitaram? Ah, aceitaram não, queridos. Chamaram Ló de zombador. Você é um zombador, Ló. Você está dizendo que essa cidade vai ser destruída, Ló? Mas naquela cidade não tinha 50 justos, não, queridos. Não tinha 50 justos, só tinha Ló, as suas 2 filhas e a sua esposa. Que depois a sua esposa ainda olhou para trás, que os anjos disseram: não olhe para trás. E ela foi transformada em estátua de sal, porque ela olhou para trás. E ali só saiu Ló e as suas 2 filhas daquela cidade. E aquela cidade foi destruída com fogo. E assim mais o Senhor dizia. E continuou: se porventura faltarem de 50 justos 5, destruiria por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. Ele não achou 45 justos ali naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Todos estavam envolvidos no pecado ali da sodomia. Homem com homem, todos ali daquela cidade estavam envolvidos com Sodoma, com a sodomia. Mas Ló, as suas 2 filhas estavam ali, né, na presença, as suas esposas estavam ali na presença do Senhor, glorificando a Deus, né? E estamos ali em fidelidade a Deus. Foi isso que Deus viu na vida de Ló. E continua ainda a falar, ele disse: e porventura achar ali 40. E disse: não farei por amor dos 40. Disse: mas ora, Senhor, não se iria, Senhor, se eu ainda falasse. Se porventura se achar ali 30, e disse: não farei. Se achar ali 30, não tinha 30, querido? Não. Mas ali só tinha Ló, as suas 2 filhas e a sua esposa. Os genros não aceitaram o convite de Ló: venha e saia dessa cidade, porque essa cidade de Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Mas eles não aceitaram o convite de Ló. Chamaram Ló de zombador e ficaram ali, foram também, né, mortos também naquela cidade. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achasse ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse: mas ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se achar ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. Já encerrando, tinha 10 justos ali naquela cidade de Sodoma e Gomorra? Não tinha, queridos, não tinha. É por isso que só sobrou ali daquela cidade Ló e as suas 2 filhas, somente. A cidade toda foi destruída. A esposa de Ló olhou para trás, se transformou numa estátua de sal, foi transformada. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Ló recebe os 2 anjos em sua casa. E vieram os 2 anjos a Sodoma. À tarde estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Veja que Ló ali, que ele estava numa posição naquela cidade, numa posição privilegiada. Ele era respeitado naquela cidade. Era respeitado sim, porque ele estava na porta da cidade. Quando as pessoas entravam e saíam naquela cidade, Ló estava lá na porta da cidade esperando. Numa posição privilegiada. Mas apesar de tudo isso, aqueles homens ali da cidade de Sodoma não reconheceram. Na hora de perseguir, na hora de quererem ali destruir, né, a sua família, eles não reconheceram, não. Veja ali a situação. E
Ló se inclinou o rosto à terra e disse: eis aqui, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis a vosso caminho. E ele disse: não, antes na rua passaremos a noite. Veja que Ló convidou os anjos a entrar na sua casa, porque ele sabia que se eles ficassem ali na praça da cidade ali, eles seriam molestados, porque esse era o pensamento dos sodomitas naquela cidade, porque já estavam cansados de praticar sexo entre eles, já estavam cansados de praticar sexo entre eles, e chegaram esses dois homens, na aparência de homens, eram anjos, mas com a aparência de homens, e eles acharam bonito. Olha que dois homens bonitos. Então eles queriam ter relações sexuais com os anjos. Veja que situação aquela cidade se encontrava, de Sodoma e Gomorra. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. Ele disse: não, antes na rua passaremos a noite, antes na rua passaremos a noite. E confiou com ele muito. Veja que Ló insistiu muito com ele, perseverou, insistiu muito com eles, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. Os anjos se alimentaram, porque estavam na aparência, na forma humana. Então eles se alimentaram. Ló recebeu na sua casa, alimentou eles se alimentaram, os anjos, dois anjos. E antes que se deitassem, antes que eles fossem se deitar, descansar a noitinha, né? Entendeu? Que descansar para amanhã se acordarem e começarem a sua caminhada, a sua viagem, os anjos. E antes que se deitar, cercaram a casa dos varões daquela cidade. Veja que quem cercou aquela casa de Ló foram os varões. Quem são os varões? São homens, queridos. Homens cercaram a casa de Ló. Cercaram a casa. Homens, varões cercaram a casa de Ló. Varões, homens cercaram a casa de Ló. Como ele diz aqui, me chamaram antes que se deitasse, cercar a casa os varões daquela cidade. E varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros, todo o povo de todos os bairros, desde o velho até o mais moço. Veja como é a situação daquela cidade. Desde o moço até ao velho, todo o povo e todos os bairros cercaram ali a casa de Ló, porque estavam curiosos, queriam conhecer os anjos, queriam ter intimidade com os anjos, com os homens, a aparência de um homem aqui na terra, mas eram anjos, mas queriam ter intimidade com os homens, com os anjos. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que adivinharam esta noite? Traz-os fora a nós, para que os conheçamos. Veja a situação daquele povo. Traz ele para fora, para que nós conheçamos esses anjos, nós conheçamos esses homens. Eles não sabiam ainda que eram anjos, mas eles sabiam que eram homens. Homens, e queriam ter relacionamento. Relacionamento da cidade dos sodomitas tinha esse pecado muito grave daquela cidade. Daquela cidade, todas as pessoas ali daquela cidade estavam envolvidas. Foi preciso que Deus destruísse aquela cidade. Era coisa abominável, queridos, abominável. Deus não estava mais suportando aquele pecado. Então foi preciso que aqueles anjos fossem ali, aquela cidade, com essa missão de destruir esta cidade. E chamaram Ló e disseram: onde estão os varões que aqui vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles a porta e fechou a porta atrás de si.
Saiu Ló da sua casa, fechou a sua porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal, não façais mal a esses homens. Veja a posição de Ló: não façais mal. Eis aqui duas filhas, tem, que ainda não conheceram o varão. Ora, nas trarei e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Olha, Ló tinha as duas filhas, eram virgens, queridos. Mas ele estava dizendo: olha, aqui tem duas filhas. Tem duas filhas aqui, ele diz aqui: tem duas filhas, tem que ainda não conheceram o varão. Mas aqueles homens não gostavam de mulher. Como é que eles iam ter relação com as filhas de Ló, se eles eram sodomitas, só gostavam de homens? Então eles não teriam relacionamento com as filhas de Ló. E eles não aceitaram, não. As filhas de Ló não, eram virgens. Mas os sodomitas daquela cidade não aceitaram, não, o convite ali, o oferecimento de Ló. Olha, eu tenho duas filhas, elas são virgens, aceitem no lugar desses dois homens. Não aceitem essas minhas filhas, que são virgens. Mas aqueles homens sodomitas não aceitaram. Eles não gostavam de mulher. A realidade era essa, gostavam de homem. Essa é a realidade, queridos. Então eu estava ali. E aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram o varão. Fora, elas vos trarei e farei delas como bem for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. Aqueles anjos fizeram Ló entrar na sua casa e fecharam as portas por trás. E aí eles foram resolver aquela situação. E feriam de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. E ali eles feriram com cegueira, os anjos ali feriram com cegueira esses varões que estavam ali, com o pensamento ali de conhecerem os anjos, né, ter relações sexuais com os anjos. E eles ali feriram de cegueira aqueles varões, desde o moço, desde os mais velhos ali, e se cansaram